Irmãos, graça e paz. Gênesis 9. Vamos continuar. Gênesis 9. A gente vai ler até do 1 ao 17. Vamos continuar. A Escritura diz o seguinte: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move, vive e se recusará para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal eu requererei, como também da mão do homem, sim, na mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai nela. Diz também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por água do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja de todo mal, que o Senhor perdoe nossos pecados, que o Senhor permita que a gente compreenda, Deus, o que a Escritura diz, ó Pai. Que o Senhor também abençoe, ó Pai, lá em Camaragibe, ó Pai, te agradecendo, tanto pela reunião de doutrina ontem lá de Arthur, como também o estudo lá no ponto de pregação de Moura, como também, ó Deus, te agradecer também, Pai, pela reunião de Camaragibe, que já abençoe o pastor Marco lá. Te rogar também, Pai, pelo ponto de pregação lá do Igaraçu. Que o Senhor abençoe, Pai, as congregações, os pontos de pregação, ó Deus. Abençoe o teu povo, Pai. Permita que teu povo cresça em graça e conhecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, vamos pegar as faixinhas, né? Vamos pegar as faixinhas. Eu estou com as faixinhas. Página 14, irmão, Salmo 23, página 14. Página 14, Salmo 23. Salmo 23, página 14. Acharam? O meu pastor é o Senhor, jamais me deixará. As águas frescas me conduz e me protegerá. As águas calmas leva-me, minha alma refrescar, e por caminho
caminhos justos me conduz por nome seu. Se a morte me ameaçar no vale da escuridão, não temerei mal nenhum, pois tu comigo estás. A tua vara e teu bordão a mim consolo dão. Tua mesa tu preparas-me diante inimigos meus. Com ouro a fonte unge-me, transborda o copo meu. Bondade tua e compaixão deveras me seguirão. Misericórdia gozarei em todos os dias meus, e eternamente habitarei na casa do Senhor. Amém, irmãos? Bom, irmãos, só para a gente lembrar, lembrando daquilo que a gente está vendo, como eu falei para os irmãos, toda quarta eu vou estar fazendo essa recapitulaçãozinha, certo? Porque esse assunto da aliança, irmãos, ele é fundamental a compreensão, porque, como eu falei para os irmãos, nós temos 3 doutrinas principais que ligam toda a Escritura. A primeira é o reino, tá? A principal de todas, o reino. Segundo, a aliança, que é um relacionamento pactual que Deus estabelece com a sua criação, certo? E o mediador, tá? Então a gente sempre repete, e a gente vai continuar repetindo isso porque isso é fundamental. Então, olha só, quantas alianças existem? Existe também uma aliança, certo? É aquilo que a gente identifica como sendo a aliança da redenção, tá? Ou o pacto da redenção. Essa aliança da redenção, ela foi feita antes da fundação do mundo, certo? Antes da fundação do mundo, antes de houver qualquer coisa, o Senhor Deus fez uma aliança. Agora, essa aliança que o Senhor Deus fez, que se chama aliança da redenção, o pacto da redenção, houve partes as partes integrantes dessa aliança, né? O Pai representando a Santíssima Trindade e Jesus Cristo representando os eleitos. Então, quando a gente compreende isso aqui, a gente entra em algumas coisas, como por exemplo, se Jesus Cristo vai representar os eleitos, então nós temos algumas verdades aqui. Primeira verdade, então Deus iria criar. Para poder Cristo ser representante de alguém, tem que ser criado. Segunda verdade, se há eleitos, necessariamente há o quê? Reprovados. Ou seja, haveria pessoas que Cristo não seria seu representante. Essas duas grandes verdades aqui. Certo? Bom, isso aqui é o decreto de Deus. Aquilo que o Senhor decretou na eternidade. Efésios capítulo 1. A gente viu também o texto lá de 1 Pedro 1, né? Que a eficácia do sangue de Cristo é conhecida desde quando? Antes da fundação do mundo. Porém, ela foi manifesta quando? Foi manifesta quando? A eficácia era conhecida antes da fundação do mundo, mas o sangue de Cristo foi manifesto, ou seja, se tornou visível, real, quando? Na cruz, né? Que é o que Pedro vai dizer na consumação dos séculos. Então a gente também sabe que a gente está vivendo um período chamado o quê? Últimos dias. Que começou quando? Desde quando o Senhor morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Certo? Então, a aliança da redenção, algo que o Senhor estabeleceu lá na eternidade. Aí vamos lá.
para poder tudo aquilo que for estabelecido na eternidade acontecer, é necessário que o Senhor Deus crie. Vamos botar assim, para a gente entender nessa linguagem. É necessário que o palco seja montado. Correto? Por exemplo, deixa eu pegar aqui a brincadeira, né, que a gente... Que foi quem fez com o Bruno? Foi o Xavier? Foi o Xavier? Com o Bruno? Pronto. Porque o Xavier estava brincando com o Bruno antes de começar o culto, né? É aquela questão. A gente sabe que todo o período da Semana Santa, lá em Nova Jerusalém, que não é uma cidade, né, município do Prédio da Amada de Deus, deixa eu defender até da minha esposa, entende? É feito o quê? A encenação da Paixão de Cristo. Então, observe, apesar de você já ter um roteiro feito, certo? Mas quando chega aquele período da encenação, os atores vão encarnar o quê? Personagem e vão falar o quê? O que eles quiserem falar? Não, o roteiro que já foi estabelecido, não é isso? Não é? Quem já foi lá, o IEP de Fazenda Nova, de Semana Santa ou não, sabe que o teatro está lá. O teatro está lá, certo? Mas os personagens vão para lá no período específico e vão encenar com roteiros específicos. Então, para a gente entender, o roteiro foi determinado na eternidade, mas Deus tem que montar o palco. O palco é a sua criação. E dentro desse palco você vai ter personagens, você vai ter atores, protagonistas, antagonistas, coadjuvantes, cenário. Entendeu? Ou seja, então a criação e tudo que há, nada mais, nada menos do que é o grande teatro de Deus para ele desenrolar o que ele decretou, a sua história. Tá? Então, eu até, falando na igreja de Arco ontem, e também domingo, né? Dizendo que tem até uma música antiga que a gente canta muita música de Vencedores por Cristo, né? Mas tem uma música dele lá que a letra não é legal. Que a melodia é até bonitinha, mas a letra não é legal. Que fala que Deus enviou Jesus para consertar a sua história. Não tem história nenhuma para ser consertada. Porque se eu parto do pressuposto de consertar a história, então alguém atrapalhou a história de Deus. Mas quem é mais forte que Deus para atrapalhar a sua história? Entendeu? O verbo é esse. O verbo é esse. Tá? Eu não sei se quem escreveu essa letra tinha a intenção disso, ou falar de consertar a história em outro viés, mas para quem ouve a música à primeira vista, entendeu? Dá a ideia de vem cá, então a história foi atrapalhada pelo homem, a história não foi atrapalhada pelo homem, a queda não foi um acidente, entendeu? A queda não foi algo do tipo, eita, aconteceu, e agora? Vamos reunir as pessoas da Santíssima Trindade na carreira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e agora? O homem caiu, o que vai fazer? O que vai fazer? O Pai, eu preciso dar uma palavra, eu preciso agora comunicar a maldição. E agora? E Jesus, não, peraí, antes do Senhor ir, vamos escolher um povo, eu sou representante desse povo, eu vou morrer por esse povo. Ao Senhor vai lá e estabelece a antítese. Não foi assim, irmão. Não foi nessa carreira. E é interessante, pastor, que se a gente for ver o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse, sim, são negligenciados dentro da igreja, aí, pela dessa negligência, eles perdem toda essa percepção. Isso. Pois é. E se você observar, né, Apocalipse 22 nada mais é do que a retomada, né, do jardim antes da queda, com a árvore da vida, tudo bonitinho. Então, pessoal, então vamos entender, cara. Houve um tempo, nós não sabemos quando, que aprova o Senhor que o Senhor ia criar. Mas a pergunta é, por que o Senhor ia criar? O Senhor ia criar para que aquele grande roteiro estabelecido na eternidade fosse desenrolado. Só isso. Então vamos lá. Aí preste atenção, cara. Essa aliança da redenção, feita lá na eternidade, a primeira manifestação dela, a primeira etapa dessa aliança da redenção é a aliança da criacional. Por quê? Porque nessa aliança criacional é onde as coisas começariam a se desenvolver. Nessa aliança criacional, quem são as partes integrantes? Deus,
representando a Santíssima Trindade, e Adão representando a humanidade. Então observe que há humanos que possuem 2 cabeças federativas e há outros humanos que só possuem um cabeça federativo. Estão compreendendo? Estão compreendendo ou não? Estão compreendendo? Vou dizer de novo. Há humanos que possuem 2 cabeças federativas. Quem são eles? Os ímpios? Não, os eleitos. Cristo e Adão. E há humanos que só possuem um cabeça federativa. Que é quem? Adão. Sim, mas quem são? Os ímpios. Porque os ímpios não têm Cristo por cabeça federativa. Porque se tivessem, seriam o quê? Eleitos. Já que são reprovados, só possuem um cabeça federativo. Que é quem? Adão. Isso é necessário nós compreendermos, irmãos. Por quê? Porque, observa, Adão é o cabeça federativo. Certo? A gente vai lá para Romanos, vamos aí para Romanos 5,12. Romanos 5,12. Para poder a gente entender essa questão da representatividade do cabeça federativo Adão. Tá? Romanos 5,12. Vê só. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Certo? Então você vai ter a ideia de quê? Do cabeça federativo. A morte entrou através de Adão e a morte, consequentemente, passou a toda a humanidade porque todos o quê? Pecaram. Certo? É aquela questão. Porque nós nascemos de um homem e de uma mulher que, na ancestralidade vai bater lá em Adão e Eva, certo? Então aquilo que Adão e Eva como cabeça federativa fizeram passou para todos, tá bom? Então isso daí é para a gente compreender. Como também da seguinte forma, vejam aí também o verso 18 desse mesmo texto, que diz o seguinte. Vamos ver o 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Esse todos os homens aqui, logicamente, não são todos os homens indiscriminadamente, mas são aqueles a quem Cristo é o cabeça federativo. A totalidade desses homens. Tá bom? Então vamos lá. A primeira etapa da aliança da redenção é a aliança criacional. Certo? Então a gente tem aí Deus como representante e Adão como representante da humanidade. A gente tem ordens que Deus estabeleceu, que são aquilo que é chamado de mandatos criacionais. Tá? Que é a observação dos mandatos. Isso, agora, dentro dos mandatos criacionais, nós temos um mandato probatório dentro do mandato criacional. O mandato probatório dentro do mandato espiritual, que era o que é o mandato probatório. Não coma da árvore do bem e do mal, porque se um dia você comer, você vai morrer. A gente sabe o que aconteceu. Não é? A gente já estudou isso. Adão e Eva comeram. Consequentemente, quando Adão e Eva comem, certo? Ele, como era o cabeça federativo de toda a humanidade, a maldição do pecado é agora transmitida para quem? Para toda a humanidade, correto? Mas lembrem-se da aliança da redenção, que dentro agora dessa humanidade caída, porque tem como cabeça federativo Adão, dentro dessa humanidade caída, certo? O Senhor Deus estabelece o quê? A antítese, correto? A antítese, Gênesis 3,15. E a antítese quer dizer o quê? Que haveria 2 sementes, correto? Haveria 2 sementes. A semente da mulher e a semente da serpente. A semente da serpente, os ímpios, com seu cabeça federativa, Satanás. A semente da mulher, Cristo, como sendo o cabeça, e obviamente os seus descendentes, aqueles que o Pai deu a Cristo, os eleitos. Então, quando você chega em Gênesis 3,15,
aquilo que o Senhor Deus vai fazer nada mais é do que a continuação, entendeu? Da revelação do roteiro. O homem agora caiu, aí o Senhor vai entrar em cena. E nessa entrada de cena, Deus agora vai dizer aquilo que tinha sido determinado na eternidade, que é o quê? Ó, vou estabelecer as duas sementes, certo? E Cristo será a cabeça federativa de uma semente, da outra não. Por isso que o eleito tem duas cabeças federativas, os ímpios só tem um só. Tá bom? E por isso que Jesus falou: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deixam do mundo. Compreende isso? Agora, olha só. Essa antítese de Gênesis 3,15, certo? A gente agora vai para a terceira etapa da aliança da redenção, que é a chamada aliança da graça. Essa aliança da graça, ela tem 6 subetapas. A gente está estudando a segunda subetapa da aliança da graça, que é a aliança noaica. A primeira subetapa é a etapa do começo, certo? Que vai de Gênesis 3,15 até o momento que ele sai da arca, certo? Então, para vocês entenderem, se por acaso eu perguntasse para os irmãos, vamos lá, vamos prestar atenção, viu? Se por acaso eu perguntasse para os irmãos, Enoque viveu em que período, em que subetapa da aliança da graça? Começo. Do começo. Matusalém viveu em que período? Começo. Do começo. Sete viveu em que período? Enoque viveu em que período? Adão viveu em que período? Começo. Então, todos esses personagens de Gênesis 1 até Gênesis, até Noé, né? Noé, quando ele sai do dilúvio, antes da aliança, entendeu? Eles estão nesse período. Então, você observa que Noé é um homem de 2 períodos. Noé nasce no período da etapa do começo, e com ele Deus vai estabelecer uma nova etapa. Não é uma nova aliança, é uma nova etapa. Por quê? Porque é aquilo que nós temos que entender. Por exemplo, as características da etapa do começo, elas não são eliminadas quando o Senhor Deus estabelece uma nova etapa. Elas continuam, certo? Elas continuam com continuidade e aumentadas a graça. Então, por exemplo, quando a gente viu aqui mesmo o texto de Gênesis 9, né? Vamos pegar aqui Gênesis 9, só por um exemplo só aqui. Vamos lá. Gênesis 9. Quando o bendito vai dizer no 7, sede fecundo e multiplicar, e povoar a terra e multiplicar nela. Você tem aqui a repetição de uma ordem que foi dada no período da aliança criacional. Entendeu? Antes da queda. Compreende isso? Quando você lê aqui, por exemplo, enquanto durar a terra, não haverá de haver sementeira, seca, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Você tem a repetição daquilo que o Senhor falou antes da queda, mas também daquilo que o Senhor falou depois da queda, quando ele disse que o homem continuaria assim, a ter seu fruto da terra, apesar que agora com dificuldade. Certo? Então você não tem um rompimento, você tem uma continuidade. Tá? E ó, a segunda etapa da aliança da graça, a segunda subetapa da aliança da graça, que já é a segunda etapa, né, da aliança da redenção, a aliança noaica, a terceira etapa abraâmica, a quarta etapa mosaica, a quinta etapa davídica e a sexta etapa nova aliança. Por exemplo, hoje nós estaríamos em que subetapa da aliança da redenção? A sexta. A sexta. Mas a pergunta é aquilo que eu perguntei quarta-feira passada. Todo mundo aqui comeu hoje, não comeu? Deus seja louvado, não comeu? E a pergunta é: por que nós comemos hoje? Aí comeu o quê? Aí eu comi aí comeu batata, cuscuz, cará, macaxeira, carne, seja o que for. Mas observa que tudo isso aqui é decorrente, certo? Vamos botar a questão das verduras e vegetais, tá? Tudo é decorrente daquilo que o Senhor disse em Gênesis 8:22, depois do dilúvio. Enquanto durar a terra, vai haver sementeira, vai haver isso, vai haver aquilo. Ou seja, se a gente hoje vai e come, entendeu? Como uma fruta, como um cereal, como uma verdura, é justamente por causa de um aspecto da aliança que o Senhor estabeleceu.
Compreende? Nessa transição, né, da primeira para a segunda, porque tecnicamente ele só vai estabelecer a segunda no Gênesis 9, entendeu? Mas observa que já fazia parte do bojo. Como também, agora vamos pegar a questão da carne. Se a gente comeu carne hoje, não é? Por que a gente comeu carne hoje? Por causa da concessão que Deus fez quando estabeleceu a segunda etapa, a segunda subetapa da aliança da graça, na aliança noaica. Que é o que ele vai dizer o quê? Veja aí, o verso 2, né? Porque a gente parou para a gente vai continuar agora, né? Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra. Aí lembre-se que lá, na aliança da criação, antes da queda, os animais vieram. No dilúvio, os animais vieram, não é? Aqui, em Gênesis 9, quando Deus vai estabelecer essa segunda subetapa da aliança da graça, o que é que Deus coloca nos animais? Medo e pavor. Não é escrito aqui? Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, certo? E todos os peixes do mar vos serão, nas vossas mãos, né? Vos serão entregues. Então veja bem, se hoje a gente come carne, come peixe, é por causa disso aqui. Certo? Então, vamos lá. Uma característica específica, porque observa, cada estágio, é isso que eu quero que vocês entendam. Cada subestágio desse da aliança da graça, entendeu? Que é a terceira etapa da aliança da redenção, cada subestágio desse tem características próprias. Mas essas características próprias não são invalidadas por outra subetapa. Eles continuam. Bom, até aqui a gente falou, por que a gente come carne, come peixe? Por causa disso aqui. Há uma concessão. Mas a pergunta é, quando Deus criou, quando não havia pecado, Deus criou animais para serem mortos, para serem de alimento para os animais? Não. Quando todas as coisas forem restauradas, nós comeremos animais? Não. Porque isso aqui foi uma concessão. Entendeu? Agora observa, é uma concessão que dura até o dia de hoje. Compreende, irmãos? É uma concessão que dura até o dia de hoje. A aliança da graça só se refere somente aos eleitos. Isso. Então os ímpios ficam lá atrás da criação. Os ímpios estão debaixo da aliança criacional. Porque quando eles forem julgados no trono branco, eles serão julgados de acordo com suas obras. Como eles não têm um representante impactual, um mediador, entendeu? Então cada um vai ser julgado de acordo com o que fez. Ou seja, de acordo com as quebras dos mandatos. Veja só. Então vamos lá. O ímpio se gaba de relacionamento com 20, 30, 1 bilhão de mulheres. E para ele é o Bambambam, é o Dom Juan. É a encarnação de Tom Cruise com Brad Pitt, com Antônio Bandeira, o Satanás que for. Você acha, ó, quando for no trono branco, ele vai responder por cada adultério que ele fez. Quebra de mandato social, quebra de mandato cultural, quebra de mandato espiritual. E ele não tem mediador, não tem advogado, e ele é penalizado e será responsabilizado por cada mandato que ele quebrou. Qual a aliança no arco-íris? Cabra aí, É aqui. Que eu devo fazer a aliança não é, porque que é o sinal. Não foi o que eu falei? Cada subetapa dessa tem características. Por exemplo, vamos entender. Quais são as características da aliança da etapa do começo? Em Gênesis 3:15. O estabelecimento da antítese, característica. Estabelecimento das duas sementes, característica. Entendeu? Qual é a característica da noaica? O pavor e medo sobre os animais, a concessão para nós comermos, o fato de que o homem iria procriar, o fato de que Deus não destruiria mais a terra com o dilúvio, certo? E o arco-íris como sinal de lembrança. Então são as características de cada período, tá? Então veja só, irmãos, ó. Foi dito o quê? Que a gente poderia comer, né? O verso 3: tudo que se move vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então a gente só coloca essa concessão. Só que essa concessão aqui, ela tem uma proibição. Não é? Que é o sangue. Observa aqui: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis.
Então, por exemplo, tem algumas pessoas, né, que tem uma loucura na cabeça, aí diz, não, é porque essa carne de sangue aqui foi estabelecida na época da lei. Não. A concessão e a proibição foi estabelecida quando? Em que estágio? Por quê? A concessão e proibição do sangue foi estabelecida quando? Em segundo. Sim. Aí uma pergunta bem simples, uma pergunta óbvia e bem simples. A concessão de comer carne continua, certo? Mas observe uma coisa cá, mesmo depois da etapa da nova aliança, que ela começa, ela é anunciada em Jeremias, certo? Mas ela tem um desenvolvimento, ela tem um começo, tem um desenvolvimento e não é um fim, mas é uma concretização. É justamente o nascimento, vida e morte do Senhor Jesus. Então a sexta começa lá em Jeremias? Não, ela é anunciada em Jeremias. Entendeu? Porque ela só vai entrar em cena, ela tem 3 etapas. Ela tem uma etapa inicial, ela tem uma etapa de desenvolvimento e ela tem uma etapa de finalização. Finalização não é o término dela, mas é a finalização da sua implantação. Certo? É justamente o nascimento, vida e morte do Senhor Jesus. Porque, tecnicamente falando, a nova aliança, ela só vai começar a existir, esse estágio supremo só vai existir pós-morte do Senhor Jesus. Que é através da morte do Senhor Jesus que a gente se achega a Deus, através do seu sacrifício, e não mais através do sangue dos animais, que é a característica da aliança mosaica. Entendeu? Que é uma das características, né? De eu só poder me chegar a Deus através do sangue. Olha só, deixa eu só corrigir aqui. Não é que seja uma característica propriamente da aliança mosaica. Porque essa característica de ter que ter o sangue, entendeu? Por exemplo, o holocausto, Noé, né? Que a gente viu, que é a primeira vez que aparece a palavra holocausto na Bíblia. Mas a ideia de eu me chegar a Deus através bater remissão de pecados, ou apesar que o holocausto lá de Noé não foi para pecados, tá? Não é para pecados, é um ato de gratidão a Deus. Porque o holocausto para o sacrifício para pecado nunca era um holocausto, tá? Mas vê só. Tem que ter sangue, né? Mas aquela questão, você vai ter a normatização da questão do sangue para a questão do perdão de pecados aqui na mosaica, tá? Mas não quer dizer que esse expediente já não existia antes, mas uma normatização é na mosaica. Mas observe, depois da nova aliança, certo? A gente se achega a Deus através de Jesus, não mais através da morte do animal. Então você vai ter a materialização dela, o começo desse último estágio da nova aliança, depois da morte do Senhor. Aí por que é que eu estou dizendo isso? Não é? Porque você vê, vamos lá para Gênesis, Atos 15. Vamos lá para Atos 15. Vamos para Atos 15. A questão de Atos 15 é aquela questão que alguns irmãos judeus desceram de Jerusalém sem autorização dos apóstolos se dirigiram aos gentios, dizendo que era necessário que os gentios se circuncidassem para poder serem salvos. Tá? E o concílio de Jerusalém se reuniu e decidiu que essa questão não fosse imposta sobre os judeus. Certo? Até porque o sinal identitário tinha mudado, Jesus mudou, não seria mais circuncisão e sim batismo. Tá bom? Mas o primeiro concílio de Jerusalém, que é um concílio autoritativo e inspirado, que não podia errar, porque ali estava presente os apóstolos e presbíteros, certo? A nossa confissão bíblica de fé diz que os outros concílios que houve durante a história podem sim errar, porque eles não eram inspirados, não tinham os apóstolos. Tá? Só é composto de presbíteros, mas aqui não, aqui tem apóstolos e presbíteros. Então esse concílio aqui é inerrante. Então esse concílio aqui, eles se reuniram e vê só, irmãos, o que fora dito aqui.
Deixa eu pegar aqui isso. Atos 15, 28. Atos 15, 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Quais são elas? Abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então você tem aqui uma primeira doutrina no que diz respeito ao culto, não é? Carne de animais sacrificados a ídolo. Você vai ter duas referências a questões dietéticas, animais sufocados por causa da crueldade que era e do sangue, certo? E uma no que diz respeito ao mandato social, relações sexuais ilícitas. E aí você abre o leque, tudo aquilo que Levítico proíbe. Entende, irmãos? Tudo aquilo que Levítico proíbe. Então, pessoal, o que nos interessa aqui é a questão sangue. Então, vamos lá. Dentro desse entendimento, a questão do sangue foi proibida aqui. E a questão do sangue, a proibição dela é ratificada, não é retificada, é ratificada, é novamente dita em que período? Da nova aliança. Entendeu? Agora, a gente tem que entender a razão por quê. Porque o significado do sangue na Bíblia é vida. Lembremos que o fato de você comer um cadáver, como nós comemos, porque um animal morto é um cadáver, não é? Só que é um cadáver que a gente bota tempero, bota verdura, não é verdade? Aí ele fica gostoso. Mas a verdade é essa, não é isso? A verdade é essa. É até então que a carne demora quanto tempo para ser digerida dentro da barriga? Tu que sabe? A carne vermelha demora mais, né? Porque a carne não Uma semana. Não, mas demora uns tempos, demora uns dias, né? Demora uns dias. A carne vermelha demora mais. Sim, mas isso depende, mas demora, né? Então, observa uma coisa cá. O comer carne foi uma concessão. Perdura ainda. Mas essa concessão teve um limite. É interessante entender essa questão das concessões, irmão, porque, por exemplo, Mateus 15, 11. sim, Não é o que entra na boca do homem que o contamina, sim, mas sim o que sai Sim. do coração. isso. Aí, vamos lá. Vamos ver essa questão de Mateus 15, 11. Boa fala, mano. Vê só. Vamos pegar a questão do contexto, né? A gente tem que ver a questão do contexto todo aqui. Vamos ver a partir do verso 1. Não é? Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Certo? Pois não lavam as mãos quando comem. Então, primeiro vamos entender isso aqui. Essa ideia de lavar as mãos quando come era o quê? Era uma ideia de ablução. Os fariseus eles faziam muitas abluções, muitas lavagens. Eles lavavam a cama, lavavam o copo, lavavam assim, porque isso é uma maneira de se purificar. Certo? Né? Então vamos lá. Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa das vossas tradições? Vamos lá. Jesus respondeu com outra pergunta, né? Coisa que eu dei, né, Maria? Resposta com uma pergunta. Eu detesto quem faz isso. Mas Jesus é Jesus. Então, veja só. Aí o Senhor vai dizer da seguinte forma: porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, quem maldicear seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou isso? Veja bem, havia a tradição do Corban. O que é o Corban? Vamos supor que eu tivesse, para vocês entenderem, eu tivesse na minha conta 100 mil reais. E eu visse nesse período aqui e eu dissesse: isso aqui é Corban. Então, eu não poderia usar esse dinheiro para outra coisa a não ser para a causa de Deus, especificamente o templo.
Mas se meu pai passasse necessidade, sinto muito. Se minha mãe passasse necessidade, sinto muito. Se meu irmão passasse necessidade, sinto muito. Só que esse dinheiro era destinado ao templo. Mas eu poderia sim usufruir dele. Porque eu seria feito um administrador. Se o templo precisasse um dia, seria do templo. Enquanto o templo não precisasse, eu estava administrando o templo. Entendeu a jogada? Mas vamos lá. O 5. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar em mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. Por quê? Porque ele disse que era oferta ao Senhor, Corban. O que é que Jesus está dizendo com isso? E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Eles quebraram o mandamento. Sim, por causa esperteza da carne. Criaram uma situação que a finalidade, o mau uso dela, entendeu? Acabava invalidando o mandamento. Compreende isso? Então vamos lá. O Senhor vai dizer: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no buraco, no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e esse que contamina o homem? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmio. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Entendeu isso não? Então a questão aqui é: Jesus falou isso aqui porque qual foi o começo da história toda? Comer sem lavar as mãos. Então, vocês são hipócritas. Porque vocês fazem questão por isso aqui e o corban de vocês. Então, esse contaminar seriam as atitudes, né? Porque, ó, é aquela questão. Por exemplo, feito lá as primeiras 4 decisões do concílio. Certo? Há uma proibição. Uma proibição. Então, vamos supor que eu faça essa proibição. Estou errando, estou pecando. Porque tem a proibição. Certo? Por exemplo, nós temos a concessão de comer carne. Mas essa concessão, ela é regulada pela proibição do sangue. E aqui, antes que alguém comece a dizer: mas se você pega uma carne e bota ela na água, vai sair o sangue contínuo nela. Pessoal, o texto não está falando disso. É óbvio que uma carne que a gente come tem sangue dentro dela. Não é isso, irmão. Mas o texto está falando do sangue que você separa para isso, para comer. O sangue, propriamente, não a sangue, não há o sangue que está dentro da carne. Tá? A ideia não é essa. Porque se fosse assim, a própria proibição do Senhor cairia por terra. Não é verdade? Porque, bom, se ele faz a concessão e se ele proíbe comer sangue, então a própria proibição dele em cima da concessão cairia por terra, se por acaso ele tivesse se referido àquele sangue que fica dentro da carne. Está entendendo? Está tranquilo isso? Entendeu? Não conta do peixe. Entendeu? Só que não é isso. Porque a pergunta é: será que Deus deu a concessão e a proibição sabendo que dentro da própria concessão teria sangue dentro dela? Eu acho que não. É você querer achar incoerência em Deus. Não é isso, tá? Mas eu estou falando, o animal era abatido, porque o sangue do animal tem que ser esvaído, né? Ou seja, porque aquilo era a vida do animal. É diferente de: mas ficou sangue dentro da carne. Sim, mas a questão é: a gente está falando do sangue que está caindo, tá? Daquele sangue. Por exemplo, é feito da concessão, que hoje em dia não é mais praticada. Mas até na época do Senhor Jesus era praticada. Que era o quê? O fato do cara ter o quê? 2, 3, 4 mulheres. Ele podia sustentá-las. Entendeu?
Você vai ver que até no estágio mosaico, você vai ter regulamentação para isso. Mas hoje em dia não é mais praticado. Mas, por exemplo, aquela parábola do Senhor Jesus falou lá, das 10 virgens, não é? Que alguns pegam e dizem, ah não, aquela ali era da minha de honra. Conversa. Ela é de 10 concubinas. Só que aqui, observa, com a igreja cristã, deixou de ter o uso. Veja bem, eu não estou afirmando nada, eu estou querendo trazer um dado para os irmãos verem. Por exemplo, há teólogos, há exegetas, que eles pegam aquela proibição de Paulo, não é? O bispo só pode ser casado com quem? Só pode ser marido de quem? De uma mulher. Então eles pegam essa proibição para fazer a seguinte pergunta: porque se o homem só fosse casado com uma mulher, por que Paulo proibiria o óbvio? Os homens antigamente eles eram mais pacientes, né? Não, filho, não é questão de ser mais paciente, é porque você 10. tinha. Hoje em dia eu não tenho paciência com Então, pessoal, é a questão do seguinte. É a questão do seguinte, veja só. Então, não teria sentido, se fosse algo normal, entenda, segundo esses exegetas, eles dizem da seguinte forma: não seria sentido essa proibição de Paulo se ela fosse normal. Ou seja, se naquele período só os homens tivessem uma mulher. Mas a proibição começa para aqueles que vão ser pastores. E depois se estende para toda a cristandade. Por exemplo, há os rabinos na época do Senhor Jesus, eles falam isso, né? Para você entender mais ou menos como era na época do Senhor Jesus, é mais ou menos o que acontece no mundo muçulmano hoje em dia. Entendeu? Você pode ter sim várias, desde que aquilo que é dado a uma seja dado a outra. É esse viés. Então a pergunta é: isso é uma concessão? Acabou? Não acabou? Mas como isso é uma concessão que acabou? Também comer carne é uma concessão. Porque quando Deus criou, não criou com isso. Entende? Agora, essa concessão de comer carne tem essa limitação, certo? Só que vamos lá. Vamos para outra coisa que é característica da aliança noaica, certo? Veja só que coisa interessante o verso 5. A Escritura diz o seguinte: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certo? Certamente requererei o vosso sangue. Eu vou requerer o vosso sangue. Então isso quer dizer o quê? O que é que o Senhor Deus está dizendo aqui? Vai continuar tendo homicídio, vai continuar tendo assassinato, certo? Lembre-se que o dilúvio não purgou a humanidade do pecado. Quem vai tirar o pecado do meio da humanidade é a segunda volta do Senhor Jesus, certo? Então ele vai dizer: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Vou requerer de quem? De quem? Deixa, irmãos. De quem? Não, lê aí. De quem? O 9:5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal, o requererei, como também de quem? Da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. O que quer dizer isso? Se por acaso um animal matasse um homem, Deus iria o quê? Requerer o sangue do homem de quem? Do animal. Se por acaso outro homem matasse outro homem, Deus ia requerer o sangue de quem? Do homem que matou outro homem. Mas é interessante que observa: o homem que matasse um animal, Deus não iria requerer o sangue dele, do animal que foi morto, mas Deus proibiu que se comesse o sangue do animal, por causa da vida. Mas se por acaso um animal matasse o homem, Deus iria requerer o sangue do animal que matou o homem. E se por acaso outro homem matasse outro homem, aquele que matou, Deus iria requerer o sangue dele. Então era proibida a caça no Não, filho. Agora, se por acaso o animal matasse um homem, o sangue desse animal era requerido. Ele teria que morrer porque matou um homem. Entendeu? Agora, quando
o homem matasse um animal, ele não poderia comer o seu sangue, porque o seu sangue era a sua vida. Mas o sangue do animal morto não era requerido do homem que o matou. Ele só não poderia comer o sangue dele. Mas por que ele matou? Porque Deus deu a carne dele para ser comida pelo homem. Agora, por exemplo, cara, é interessante que essa ideia aqui, você não tem o pressuposto do estabelecimento da casa esportiva. Caso o homem desobedecesse, Oi? caso o homem desobedecesse, matasse um animal e comesse o sangue dele, Sim. Deus Aí, recolheria o sangue dele? sim. Aí teria punição, sim. Porque você tem uma proibição. Entendeu? Por exemplo, esse dar os animais, não é? Observa que Deus deu os animais para o homem para o quê? Alimento, não para esporte. Certo, mas Deus ia requerer a vida daquele homem pela desobediência dele ter comido sangue. Não seria nesse viés. Mas ele teria pecado sim. Porque Deus não entregou o animal para ele, né? Agora, Deus não entregou. A tua pergunta é boa, Bruno. Deus entrega o animal para o homem, mas Deus não entregou o homem para o animal. Por isso que Deus vai requerer o sangue, certo? Do animal que o matou. Como também Deus vai requerer o sangue do homem que foi morto por outro homem. E aqui a gente tem, nesse estágio da aliança noaica, né, o estabelecimento da pena capital, pena de morte. As pessoas que fazem essa carne da vida Na Miléria. no caso estão errando, né? É lógico que não. Mas como você propôs, né, irmão? Como tem discernimento, né? Ainda bem que eu nunca gostei de Deus. Entendeu? Agora, vê só, irmãos, ó. Vocês estão entendendo esse verso 5 aqui? Estão entendendo esse verso 5 aqui? Vou dizer de novo, tá? Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Compreendendo aquela questão, né? Que eu já estava falando sobre isso, aí o irmão, mas a carne que fica tem sangue dentro dela. Não é isso, né? A ideia não é essa, não bora achar cabelo em ovo, não. Porque aí a gente está dizendo que Deus, que o próprio Deus não sabia disso, hein? Aí o viés não é esse, tá? Então, pessoal, aí certamente requererei o vosso sangue do homem, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei. Se o animal matasse, Deus iria requerer, tá? Como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Ou seja, se o outro homem matou, vai ser requerido. Então, a gente tem aqui o estabelecimento da pena capital. Tá certo? Então, vamos lá. E para ficar bem claro isso, o verso 6 vai dizer, né? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Deus também estabelece o quê? Quem iria executar a pena de morte. Que, durante o período da aliança mosaica, entendeu? Que aqui a gente tem a normatização. Entenda isso, normatização não quer dizer que não existia antes, tá? Só está normatizado. A gente já tem antes aqui, ó, principalmente no período da aliança abraâmica, a ideia do vingador de sangue. O que era o vingador de sangue? Era o parente mais próximo da vítima que tinha sido morta. Era ela, o vingador de sangue, era ele que deveria matar o assassino. Tá? Agora, aqui no período mosaico, você vai ter a normatização. O que é a normatização? Você vai ter a diferença de assassinar para matar. Não é? Porque, por exemplo, a gente diz no mandamento, né? Não matarás, né? Mas a tradução está errada. A tradução do hebraico é não assassinarás. Por quê? Quando a gente diz assim, vou te matar, é pecado. É expressão indevida, né, Vânia? Isso é decorte de. Não é devido isso, Então, né? uma defesa pessoal. Oi? Não, mas é justamente isso, Ju. Porque observe, a diferença de assassinar para matar é justamente essa. Por exemplo, a proibição não é não matar. Porque se fosse não matar, o próprio Deus estaria pecando, porque o próprio Deus mandou na Guerra Santa. Entendeu? O assassino é aquela questão de você tirar a vida de alguém, aí vai entrar, né, o assassinato por, sei lá, ciúme, para roubar, que não tem uma prescrição legítima diante da palavra de Deus. Mas, por exemplo, quando Deus mandava seu povo conquistar os povos lá na Terra Santa, na Terra Prometida, eles mataram. Então isso aí era guerra santa, certo? Não constituía a quebra do sexto mandamento, certo? Mas como também é bem interessante uma coisa, por exemplo, mesmo a guerra santa tinha um período específico. Se por acaso alguém matasse fora daquele período específico, era pecado. Não seria morte, era assassinato. Entendeu? Bom, um dos generais de Davi, que eu estou esquecendo o nome dele agora,
vai ser morto justamente por causa disso, porque ele matou fora do período específico. Foi? Joab, foi Joab. Então, veja só. Aí, observa o verso 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Tá? Então, aqui a gente tem o estabelecimento, né, da singularidade que é o homem. O homem é o único ser que é, né, feito à imagem e semelhança de Deus. Aqui, essa questão da imagem e semelhança, a gente tem um debate também do mundo. Tá? Que em um momento propício eu vou entrar nela e vou mostrar as duas escolas. Eu posso até falar um pouquinho disso aqui agora, certo? Porque a gente ainda vai passar um tempo na nação laica, porque a gente tem que entender. Pronto, a gente tem duas escolas sobre criados à imagem e semelhança de Deus. Uma primeira escola é a escola que diz da seguinte forma, que a imagem e semelhança continua ainda no homem caído. Entendeu? Vamos lá, presta atenção lá para a minha cara. Presta atenção, lá para a minha cara, Charles. Para todo mundo entender. Vamos lá. Tem uma escola que diz que imagem e semelhança ela tem dois aspectos: lado estrutural e estrito funcional. O que quer dizer isso aqui? Estrito funcional são quando você usa a coisa para glorificar a Deus, quando você usa os teus atributos, os teus talentos, o teu dom, a tua inteligência, a tua capacidade para glorificar a Deus. Então seria a perspectiva estrito funcional. A perspectiva lado estrutural diz respeito a essa capacidade que todo ser humano tem, de inteligência, de saber desdobrar, de governo, de comando, porque a imagem e semelhança não é que Deus tenha a cara da gente. Jesus sim, assumiu uma forma humana semelhante a nós. Mas antes de Jesus ter essa forma humana, ele não tem essa forma, a natureza humana. Então, quando o homem foi criado, não quer dizer que a Santíssima Trindade tem a cara da gente. Então a ideia de imagem e semelhança seria o quê? Que Deus delegou para o homem, de forma distintiva, características de governo, comando, escolhas. Entendeu? Só que há uma escola que vai dizer da seguinte forma, que essa perspectiva lado estrutural, ela continua ainda no homem, certo? E o homem só perdeu a perspectiva estrito funcional, que é a perspectiva de usar isso para glorificar a Deus. Quando o homem é regenerado, ou seja, o eleito, ele tem o lado estrutural, mas também ele volta a ter o quê? A estrito funcional, que é utilizar toda essa capacidade para glorificar a Deus. Então, no mundo reformado tem essa escola, que é a maioria dos teólogos reformados. Mas tem também outra escola, que é a que vai compreender da seguinte forma, que a imagem e semelhança não diz respeito a essa capacidade de dirigir, governar, fazer as coisas, mas diz somente respeito a usar isso para a glória de Deus. Estão entendendo a diferença? Estão entendendo? Enquanto uma escola vê duas possibilidades da imagem e semelhança, a outra escola só vê uma possibilidade. Então essa segunda escola vai dizer que o ímpio não tem a imagem e semelhança de Deus. Só quem tem é os eleitos. Fala. Não tem esses programas que a gente assiste de sobrevivência? Sim. Não seria pecado se a gente, tipo assim, se a gente fosse para um lugar e tivesse a cultura de comer larvas, essas coisas, porque não tem sangue, né? Isso não seria pecado, né? Não. Da mesma forma, não é que come carne, entendeu? Porque a questão do sangue não é aquele sangue que está no pedaço da carne em si, mas é o sangue que sai da Então, vida. assim, não tem aqueles problemas que eles comem a larva viva, assim, ali não tem. Não tem, porque isso é questão de Porque costume. isso, no caso, são insetos, né? Porque, por exemplo, eu sei que agora, se não tivesse grávida, eu ia botar o menino para fora, né? Através dos bofos. Porque é isso. Ela não come tanajura. Eu gosto de tanajura assada. Entendeu? Pronto, Essa comida o sarapatel pode. a questão é o sangue, irmão. Se não tiver o sangue. A gente faz buchada no interior sem sangue. Se não tiver o sangue, sim. Porque tem o sarapatel de sangue. E tem o sem sangue. Né? Justamente. Bom, e essa questão da. Você está falando, fica a questão da tanajura. Eu gosto da tanajura assada. Eu faz tanto que eu comi tanajura. Mas ela bem assadinha com farinha e café. É bom. Cafézinho que Ela volta do Moura direto, né? Eu comi muito isso quando era criança.
E- Pega o trago. Mas quiser trazer, pode, quando tiver no interior, vamos em casa. Então, pessoal, irmãos, ó. Aí vocês já entenderam essa questão da imagem e semelhança? Estou compreendendo? Você vai ter uma escola que vai dizer que o ímpio tem ela, a imagem e semelhança de Deus. Só que essa capacidade, que a imagem e semelhança, lembre-se, refere-se à capacidade de governar, de comandar, que é o que distingue o homem dos animais, tá? A inteligência. A essa primeira escola, que é da maioria dos teólogos, eles dizem que o que o ímpio perdeu foi sim a utilização correta dessa capacidade que os eleitos têm. Já a outra escola, que é a escola da minoria, mas que há essa escola, diz que a imagem e semelhança só é somente a utilização correta desses atributos. Não é a posse deles, e sim a utilização correta. Aí a segunda escola vai dizer que só que tem são os eleitos, que o ímpio não teria imagem e semelhança de Deus. Entende? Então a gente vai ter esses dois debates. Por exemplo, a gente tem conhecido, né Jário? E pessoas bem próximas da gente que defendem a segunda escola, a escola da minoria. Entendeu? E já vai ter outras pessoas que defendem a escola da maioria. Tá? Então vamos lá. Mas eu não vou dizer a minha não, apesar do termo. Então, pessoal, estão compreendendo até aqui? Estão entendendo até aqui? Aí no 7 você vai ter a ordem do Senhor, né? Sede fecunda e multiplicai, povoai a terra e multiplicai nela. O que o Senhor Deus tinha dito antes da queda, o que o Senhor Deus disse, né, pós-queda, que Eva teria um filho, e que foi o que se verificou, né, na aliança, na etapa do começo, na etapa noaica, o Senhor reafirma isso. E é óbvio, né, irmão? Porque a pergunta é: se por acaso um homem e mulher não tivessem filhos, como é que Jesus ia nascer segundo a carne? Né? Então isso vai continuar, tá? Tá vendo já que tem que fazer isso? Então, irmãos, ó, por fim, no verso 8, oficialmente falando, no verso 8, não é? Oficialmente falando, nós temos a fala do Senhor que diz também dos anuais seus filhos, eis que estabeleça a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Certo? Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Agora, olha só, irmãos, não quer dizer, certo? Não quer dizer que deixa eu só pegar aqui, deixa eu achar aqui. Não quer dizer, irmãos, que essa questão da etapa do começo não existisse antes, certo? Porque aqui vai ter essa fala do Senhor, tá? Essa fala do Senhor. Mas vamos observar uma coisa clara. Por exemplo, aqui na aliança noaica é que o Senhor vai dizer, né? Estabeleça a minha aliança convosco. Aí veja só o que aqui mais, e com vossa descendência. Uma característica da aliança noaica, certo? É que essa aliança que Deus vai estabelecer, essa aliança só não será estabelecida, a aliança noaica, somente com os eleitos. Entendeu? Você tem também aqui a própria continuidade da semente da serpente. E no final, observa aí, no 17, só para corroborar isso aqui, tá? Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então, a característica da aliança noaica é com todo homem e com toda a criação. Duas sementes. Porque essa característica aqui, Xavier, ela não tem característica salvífica, ela tem sim uma perspectiva salvífica para os eleitos, e ela tem uma perspectiva de continuidade para a semente da serpente. Porque se ela não tivesse essa característica de continuidade, a semente da serpente não continuaria. Entende?
E ela tem que continuar, né? A história dos ímpios precisa continuar. Então, é até entanto que, vamos lá, é até entanto que há teólogos que usam o termo graça comum para dizer que isso é a famosa aliança da graça comum. Porque aqui Deus estabelece uma aliança com uma criação, então seria uma aliança na sua perspectiva universal e também na sua perspectiva geral com os homens. Tá? Para aqueles que não gostam do termo graça comum, só muda de termo, aqui nós teríamos uma providência comum de Deus, por causa da execução do decreto. Entende? Então, aqueles que não usam o termo graça comum e sim providência comum, eles não vão ver isso aqui como algo especial. Eles só vão ver isso aqui como algo necessário para a continuidade do decreto. Entendeu? Então, o especial da aliança noáica seria assim, somente com os eleitos, e com os ímpios é um ato normal de providência para a continuidade da história. Tá, irmãos? E lembrando, sim, que a questão da criação aqui, certo? Essa criação aqui, ela geme. Aqui a gente tem mais um estágio evoluído, né, do gemido da criação, porque aqui a criação é dada ao homem para o momento. Certo, irmãos? E que essa criação só vai ficar livre quando nós somos glorificados, tá? Então, estão entendendo por aí, irmãos? Tá tranquilo? Ó, a gente, quando for na próxima semana, a gente vai ver essa questão do Gênesis 9:9 até o 17, tá? E a gente assim continua andando. Aí vocês vão ver, irmãos, que a aliança noáica vai, e quando chegar no 12, a gente vai começar a estudar o quê? O período da aliança abraâmica. E assim a gente vai estudando, indefinidamente. Certo, irmãos? Indefinidamente. Vamos estudando. Enquanto Deus estiver dando graça, a gente vai estudando. Tá bom? Eu pedi para ele estar fechando a transmissão para a gente ir para a nossa reunião de oração.